E aí, pessoal, mais um episódio do Filosofia de Boteco com o Rick Teu. Estarei trazendo hoje para vocês um cara que defendia o livre mercado com unhas e dentes, Ludwig von Mises. Esse austríaco é um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, e as ideias dele influenciaram desde o libertarianismo até mesmo ao debate econômico atual. Mises era um cara que não tinha papas na língua. Ele criticava o socialismo, o intervencionismo estatal e qualquer coisa que atrapalhasse a liberdade individual. E aí, será que a gente consegue entender o porquê ele é tão polêmico? Ou será que a gente vai ficar só na vontade de tomar uma cerveja e torcer para o mercado? Vamos tentar dar uma aprofundada e descobrir sobre isso daí. O Mises, ele nasceu em 1881, lá na Áustria, e ele faleceu em 73, já na América. Ele viveu numa época bastante conturbada, com as duas grandes guerras mundiais, a Grande Depressão e a ascensão do socialismo. Mises era um cara que não se conformava com as ideias dominantes. Ele defendia o liberalismo econômico com uma paixão que beirava a obsessão. Era um teórico brilhante, mas também um polemista ferrenho. E aí ele acabou se tornando uma figura importante para o movimento liberal e libertário, bem como para o pensamento econômico. Uma das grandes contribuições do Mises é a crítica que ele tem ao socialismo. Ele dizia que o socialismo era inviável, impossível de funcionar, porque sem os preços vindos do livre mercado, não havia possibilidade de calcular o valor das coisas. Ou seja, numa economia planificada, numa economia socialista, onde o Estado controla tudo, não tem como saber se um produto está caro ou barato, se está sendo produzido de mais ou de menos. E aí leva ao desperdício, à escassez e, no final das contas, ao fracasso. E aí você pode pensar, tá, mas ele falava isso no século passado. Tem alguma coisa de atual nesse argumento dele? Quase tudo, porque a gente ainda vive num mundo, num planeta em que o pensamento dominante defende, talvez não o socialismo na sua totalidade, mas um grau de intervenção estatal na economia. Será que a gente não está repetindo os mesmos erros do século XIX e do século XX, os mesmos erros do passado, as mesmas ideias, as mesmas propostas de tentar encontrar solução via Estado, via intervenção? Será que o livre mercado misesiano é mesmo a solução? Ou será que a gente talvez tenha que repaginar e remoldar as bases do Estado moderno para um controle estatal talvez mais eficiente? Uma outra contribuição importante do Mises é o que ele conceitua como ação humana. O Mises afirmava que a economia não é uma ciência exata, uma ciência da natureza, uma ciência pura, uma ciência matemática, mas era uma ciência que estuda a escolha e as ações do indivíduo. Ele defendia, assim como Max Weber, né, que criou os tipos ideais de ação, ele defendia o individualismo metodológico, que é a ideia de que a gente deve entender a sociedade a partir das ações dos indivíduos, e não de grupos, de coletivos, de conceitos como sociedade, sindicato, coisas que não pensam e não agem. Quem age, quem pensa, quem é a força motriz do mundo é o indivíduo. E aí você pode estar pensando, tá, mas o que isso daí tem a ver com a gente? O que isso daí é importante, né? O que esse repeteco do Weber, o que essa ideia de ação humana e de individualismo tem a ver conosco? A gente vive, né, numa sociedade onde as escolhas individuais são cada vez mais importantes. Toda a nossa ação é sempre importante e relevante por conta da responsabilidade
que nos é atribuída e para os efeitos e consequências das nossas ações. E também ainda é muito vigente a ideia de que a sua ação deve estar de acordo com o todo. Você deve agir com base nos grupos, nos coletivos. Será que a gente não está perdendo a noção do coletivo, do bem comum? Será que a gente não está caindo numa quimera que é bem-estar social, progressismo, socialismo? Ou será que o individualismo é a chave do progresso? Será que individualismo é egoísmo? Será que individualismo não beira a uma atomização das pessoas, colocando elas em caixinhas isoladas, tirando-as das suas relações? Como será que Mises coloca essa questão e poderia nos responder? Uma outra questão que também é bastante interessante do Mises é que é uma parada meio técnica, mas ela é muito importante, que é o cálculo econômico. O Mises falava que numa economia de mercado, né, um livre mercado, uma sociedade capitalista, os preços são fundamentais para guiar as decisões dos produtores e dos consumidores. E aí que entra o empreendedor, que é a figura central da economia para o Mises. Por quê? Porque ele é quem arrisca, quem inova, quem descobre, quem cria, quem age procurando soluções melhores, procurando entender formas de produzir mais barata, formas de encontrar soluções para as demandas. Porque ele descobre novas oportunidades. Sem o empreendedor, a economia fica estagnada. Sem quem se arrisque, quem tenha criatividade, quem tenha coragem, a economia fica estacionária. E por quê? Porque a gente vive num mundo em que o empreendedorismo é totalmente essencial e deve ser valorizado. Será que a gente não está colocando muita pressão em cima dos empreendedores, criticando-os, cortando as pernas deles, tornando a vida do empreendimento, da descoberta, da criatividade mais nefastos? Será que não estamos destruindo nossos heróis da economia moderna? Ou será mesmo que eles são nossos heróis? Será que o papel do empreendedor é de fato algo heróico, algo a ser protegido, algo a ser preservado? Será que eles não são meros raptores, meros carniceiros que se aproveitam dos outros? Isso é uma crítica que você pode tentar fazer ao pensamento liberal, misesiano, mas a proposta de Mises é que o empreendedor, a figura do que age, descobrindo, inovando, se arriscando, é essencial. É claro que você, sendo liberal ou não, vai poder expor críticas ao pensamento do Mises, né? Muita gente critica ele por ser muito radical, por ela defesa intransigente dele do livre mercado sem nenhum tipo de regulação. Além disso, muitas pessoas também criticam a ideia dele de socialismo ser impossível, inevitável, né? Será que é inviável mesmo? Será que existe alguma forma que o socialismo pode lidar com as demandas atuais? Algumas pessoas teorizam que sim, que é possível. Mises rebate firmemente com a sua teoria do cálculo econômico. É impossível haver preços numa economia planificada. É impossível ter a informação de forma precisa. Mas independentemente das críticas que você pode ter ou vir a ter ao Mises, as ideias desse cara ainda são relevantíssimas para o pensar econômico e filosófico. Quando a gente está falando de socialismo ou capitalismo, livre mercado ou regulamentação, empreendedorismo ou revolução, liberdade individual ou coletivo, tudo isso tem a ver com o que ele discutiu. Ele foi um autor extremamente prolífico, produziu demais vários livros, vários assuntos. Ele tem, sim, o enfoque na economia, mas tem livros de filosofia, livros de política, livros de debates que ele teve, de palestras. Foi um autor extremamente dedicado ao seu projeto, né? Talvez um dos últimos escritores de economia com base filosófica, com uma pretensão de trazer a economia para ser uma ciência humana, uma ciência que respeitasse a filosofia e não ficasse preso em econometria. Mises tinha essa pretensão de tornar a economia uma ciência própria, uma ciência de princípios, uma ciência em que não se
tornasse o ser humano um mero número, mas apenas o núcleo central da sua análise. É o homem que age, é o centro da economia do Mises, que ele denomina de praxeologia, o estudo da ação humana. Praxis é a ação, é o comportamento pré-ordenado racional que visa fins utilizando de meios. Por isso que o Mises é, por alguns, considerado anticientífico ou que não soube tornar a economia uma ciência mais prática, mais técnica, voltando para as origens mais filosóficas, mais humanistas. Será que a gente consegue viver uma sociedade mais livre, com mais diversidade de economias, uma sociedade em que não há tanta regulação e imposição do Estado? Ou a gente precisa da regulamentação e da mão de ferro segurando a mão invisível? Então, galera, o que o Mises fez no final é fazer a gente pensar sobre o papel do mercado, do Estado, do indivíduo e do coletivo na economia. Você acha que o livre mercado é a solução ou será que a gente precisa da intervenção? Será que o lado da mão invisível deve prevalecer ou da mão de ferro deve prevalecer? Deixe aí nos comentários o que você achou. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais e lembre-se, a filosofia não é somente para gênio, é para todo mundo que está disposto a questionar as coisas, os conceitos e as realidades. Até o próximo episódio e não se esqueça de tomar uma gelada enquanto reflete sobre a sua liberdade econômica.